Bom dia, gente. Então, hoje nós vamos falar de espalhamentos de íons de médias energias. Vamos falar dos princípios, que são muito similares ao do RBS, que nós já vimos, e suas aplicações em análise de materiais. Essa técnica foi desenvolvida em meados dos anos 80, no Instituto FOM de Amsterdã. Aqui tem os artigos de referência, mostrando o início da técnica, né, e os seus desenvolvedores. Quem tiver mais interesse em buscar mais informações sobre ela, esses são os artigos primários, vamos dizer assim, sobre a técnica. Então, um overview sobre o que a gente vai falar. O elemento de média energia é conhecido como MACE, né, a sigla, ou mais, em inglês, que é Medial Energy Ion Scattering. Então a gente tem espalhamentos de baixa energia, que é a próxima aula, tem o de média energia, que a gente está vendo hoje, e o RBS, que seria o de alta energia. Né? Então a gente vai ver essas faixas de energia e ver o que diferencia cada técnica, que tipo de informação a gente obtém de cada técnica, porque ela é importante em cada caso e quais são as aplicações para cada caso. Então, uma informação muito interessante que se obtém utilizando mês resolvido em ângulo ou em canalização é a estrutura da superfície. Então, acho que é a única técnica que se consegue determinar a estrutura cristalina de uma superfície utilizando feixe de íons. Então, ela é realmente poderosa nesse tipo de análise. Ela pode fazer também perfis de concentração, similar ao que a gente já viu para o NRP. Ela é muito importante para a catalisação de filmes finos, e quando a gente fala filmes finos, são finos mesmo, eles não podem ter nada mais do que 10 nanômetros, que a gente já tem que partir para RBS e outras técnicas, a gente já vê o porquê. E caracterização de nanoestruturas como nanopartículas, nanofitas e etc. Vamos falar um pouco do futuro de aplicação dela em outras áreas. Então, a base da técnica de Mies é extremamente similar ao que nós já conhecemos para o RBS. Então, a gente vai ter um acelerador. Tá? A energia típica de análise ou de incidência vai ser prótons ou hélios entre 50 e 250 keV, que são usados para analisar a superfície em regiões muito próximas ao material, à superfície do material. Então isso vocês conhecem, vai passar por um dipolo magnético que vai selecionar a energia, lentes eletrostáticas, um colimador, e aqui está a câmera de espalhamento. Muitas vezes isso é acoplado a uma câmera de preparação. Durante o espalhamento, a perda de energia pode ter dois processos elásticos e processos inelásticos. Então isso quando a gente quer fazer uma análise composicional ou química elementar, similar ao RBS, mas para filmes que no caso do RBS são muito finos, né? Então a gente tem que utilizar MEIS nesses casos. E fazendo a variação angular da intensidade do ângulo espalhado, a gente pode trabalhar em situações chamadas de shadow e blocking, né? Seria sombra e bloqueamento, onde se determina então a estrutura cristalina da superfície. Então, só recapitulando o que nós já vimos, né? Isso aqui seria espalhamento elástico do RBS, né? Que é o espalhamento de bola de bilhar clássico entre íons.
Então vem um íon como ACMI0, incide com um certo ângulo na superfície desse átomo, ele é espalhado ou não, dependendo da massa dele, obviamente, né? E a gente tem o íon primário espalhado, e a energia dele é dada por fator cinemático vezes a energia incidente, onde o fator cinemático é dado pela essa famosa equação, exatamente como no caso do RBS. Então, vocês vejam que para esse caso não muda nada a física de espalhamento elástica, né? A gente tem a parte inelástica também que a gente vai ver no próximo slide, mas a parte elástica é exatamente idêntica ao do RBS, onde a gente tem conservação de energia e momento dos íons da massa e do alvo. No entanto, a coisa muda quando a gente tem perda de energia inelástica, né? Que é o caso do mês, né? E isso acontece porque, como a gente está lidando com espessuras muito pequenas, se vocês lembrarem lá das aulas de RBS, a gente considera que o DDX de entrada e saída é idêntico, como os fios são muito espessos que eu digo, são espessos o suficiente, a gente tem aquela energia média de superfície que a gente utiliza, e desse modo a gente pode considerar que eles são iguais, mas eles não são, quando se trata de energias muito baixas de incidência. E é isso que está mostrado aqui, né? A gente vai ter um DDX de entrada, esse íon incidente vai ser espalhado por um ângulo θ2, né? O ângulo incidente aqui está θ1. E aí isso leva ele então a um DDX de saída diferente, e isso está mostrado aqui nessa equação. Então esse espalhamento inelástico tem origem na excitação dos íons quando eles passam pela amostra. Então o que acaba acontecendo é que, como eu estou operando em regiões muito próximas da superfície, a diferença de energia de entrada e de saída não só depende do espalhamento do íon, como depende do DDX de entrada e de saída. No RBS a gente considera isso igual, porque a energia é muito alta, então não faz praticamente diferença, a única diferença que faz é o espalhamento do íon per se. Então, no mês tem esse complicador adicional que é isso. Felizmente, os valores de stockpile são bem conhecidos pelo programa Stream. Aqui está o de 2013, mas a versão que eu mostrei para vocês, 2011, perdão. A versão que eu mostrei para vocês é de 2013. E, como vocês devem imaginar, né, a resolução tem uma degradação com a profundidade devido ao straggling, né? Então, conforme o feixe vai se alargando, a gente vai perdendo resolução e profundidade, por isso que os filmes, se a gente fala em filmes finos ou em amostras muito finas, a gente tem que levar isso em conta. Então, outra maneira de utilizar o mês, né, aquilo ali é para análise composicional, é com variação angular e intensidade. E isso cria os efeitos de shadow e blocking que eu já comentei. Então, variando, assim como na canalização que nós já vimos, né, tem um goniômetro que pode variar a direção com que o feixe está incidindo na amostra nos eixos x, y, z. E isso faz com que eu possa selecionar os planos que eu estou observando. Então, tem um efeito de sombra, que é usado para selecionar o número de camadas que estão sendo sondadas ou iluminadas. Então, por exemplo,
né? Um átomo, um íon vai chegar aqui, ele pode ou não ser espalhado por esse cone de sombra, ou ele pode passar entre os planos, ou não. Deixa eu apagar isso aqui que eu vou precisar depois. Mas, de forma geral, ele vai chegar aqui. Então, isso é uma superfície de cobre 110. Então, cada ponto mostra o que seria um plano desse cobre. Aqui tem uma certa contaminação de oxigênio, né? Porque o cobre só de expor ao ar, só de tu olhar para ele, ele já oxida, né? Ele é extremamente reativo. Então, dependendo do ângulo que a gente usa, eu posso simplesmente sondar a primeira camada, ou eu posso usar um ângulo onde eu sonde camadas mais internas. Isso é o efeito de shadow, né? Por quê? Porque o íon de saída, se eu utilizar um ângulo correto, ele não vai conseguir sair porque ele vai ser bloqueado por outro íon. Então eu vou escolher um ângulo específico onde eu consigo selecionar exatamente aquele íon que eu quero. Perdão, aquela camada que eu quero. O efeito de blocking revela a posição relativa entre os átomos, ou seja, a estrutura. Então, utilizando blocking e shadow, a gente consegue determinar a estrutura dos átomos, que nada mais é do que fazer uma varredura em canalização, que dá essa curva aqui, né? Então, sempre que eu tenho um vale nessa curva, eu estou sondando um plano diferente, né? Então, se eu estou olhando especificamente para a região do cobre, sempre que eu tiver um vale, significa que eu estou olhando para um plano cristalino diferente, porque os átomos estão sendo bloqueados por aquele plano. Vamos se aprofundar um pouquinho mais nisso aqui. Então, por exemplo, aqui, ó, eu estou incidindo no plano 1, negativo 2, certo? Então, esse íon está sendo bloqueado pelo primeiro plano. Isso mostra que isso aqui, então, é 114 no espaço recíproco. Então, é o que a gente está vendo aqui. Tá? Se ele sofre o blocking nessa região, a intensidade vai cair enormemente. Então, a gente sabe que a gente está nesse plano aqui, nesse vale, certo? E se ele for bloqueado aqui por esse outro átomo, a gente sabe que a gente está no outro plano, o 1, 0. Então, analisando essa curva aqui, para cada caso, a gente consegue determinar a estrutura cristalina da superfície, né? Então, se a gente sabe os diferentes planos, a gente depois, com softwares específicos, consegue determinar os deslocamentos em blockers e relaxação da superfície, tensionamento, etc. E as amplitudes dos vales. Também tem informação adicional, como desordem, vibrações térmicas e etc, etc. Então essa é a maneira que se faz para determinar a estrutura cristalina através disso. Mas a gente pode também usar ele simplesmente entre aspas, né? Mas para determinar a composição, né? Então, incidindo aqui um feixe, vamos supor, de hélio, com uma massa E0, ele tem um ângulo alfa de entrada, tá bem? Então ele tem uma colisão head-on, ou seja,
colisão direta com o íon do material, e depois da colisão ele tem um sinal de saída e isso vai chegar num determinado analisador, tá? Também com certo ângulo de saída. Isso é para uma amostra que é uma multicamada de nitrotitânio, carbono, nitrotitânio, carbono, nitrotitânio, carbono. Então, se a gente for olhar o espectro teórico disso, nós teríamos vários picos de titânio correspondendo, né? Isso aqui vai com a energia, o que significa que a profundidade está relacionada para cá, né? Então, esse primeiro pico de titânio é o bem da superfície, o segundo é da segunda camada, o terceiro da terceira camada e assim sucessivamente. Da mesma forma para o nitrogênio, assim como da mesma forma para o carbono. O problema é que como essas massas são próximas, na prática o que nós observamos é que vai acabar havendo depois da terceira camada aqui uma superposição entre os dois sinais, e aí a gente não consegue mais observar, então, quando o nitrogênio tem a terceira camada. Então, esse é o ponto que eu tocava, que o filme tem que ser extremamente fino, né? Que acontecem esses problemas de superposição justamente devido a essa sensibilidade muito alta que ele tem para filmes finos. E aqui, assim como o caso da RBS, a gente tem o sinal do substrato, nesse caso silício, para variar, que está mostrado aqui que sempre vai aparecer se não tiver canalizado. Se tiver canalizado, perfeitamente esse sinal é largamente reduzido, e aí a gente consegue observar com mais sensibilidade os elementos leves sobre essa matriz. Então, quais são as possibilidades que nós temos com o mês, né? Ou as competências, vamos dizer assim, que o mês tem, né? Sensibilidade e profundidade, sensibilidade estrutural. Então, próxima superfície se fala em 2 partes por milhão, então ele é extremamente sensível. Alta resolução em profundidade, então se fala em algo entre 2 e 5 angstroms de sensibilidade. Então por isso que eu falei que os filmes têm que ser extremamente finos. A capacidade de, com a mesma amostra, nós determinarmos composição e estrutura. Isso é um fato importante que eu esqueci de mencionar lá no começo, né? Para isso dar certo, o mês tem que operar não em alto vácuo, como o RBS, ERDA e PIXI, mas em ultra alto vácuo, como é o caso, por exemplo, do SIMS. Isso porque, como a gente está lidando com variações muito pequenas em DDX, em energia e etc., eu tenho que garantir que o livro de caminho médio seja o maior possível, assim como o caso do SIMS. Então, o equipamento se torna complexo, porque sempre que a gente for para ultra alto vácuo, que vai ser o próximo caso que vai ser o caso das próximas 2 técnicas, isso cria um problema sério de resolução do equipamento. Então, ele sempre tem que estar operando abaixo de 10 na menos 8 milibar, no mínimo, ou menos, né? Quanto melhor o vácuo, melhor vai ser essa possibilidade, principalmente para analisar a estrutura de superfície, né? Porque vocês pensam, eu acredito que vocês viram isso, tecnologia de vácuo, existe, além do livre caminho médio, uma coisa chamada tempo de formação de monocamada. O que é isso? É o tempo que leva para, quando a gente expõe um material ao ar atmosférico, o tempo que demora para se formar uma monocamada, ou seja, para preencher a superfície, simplesmente pela exposição ao ar. Então, quando a gente está em ar atmosférico, isso é microsegundos, quando a gente está na atmosfera. Quando a gente vai para ultra alto vácuo, isso leva um tempo de dias.
Então me permite, utilizando essa técnica, analisar a superfície com muito mais precisão do que se a gente não utilizasse a mesma, certo? Então aqui embaixo está mostrado a composição, a estrutura, a morfologia de nanopartículas. Então aqui está a nanopartícula, certo? Então aqui a gente tem prata sobre um substrato de óxido de alumínio. Então aqui a gente pode ver, aqui são íons de hélio. Não tem energia incidente aqui, mas o interessante é ver que, fazendo a simulação adequada, a gente pode ver aqui partindo de 1,5 para 3, para 6, para 15 nanômetros, o pico vai se alargando, e aqui nesse caso ele é extremamente assimétrico. Por que ele é assimétrico? Porque tem essa diferença de ddx de entrada e saída. É simplesmente isso. Se o ddx fosse o mesmo, como é fosse praticamente o mesmo, como é o caso da RBS, a gente vê que o sinal é bem simétrico, né? Então aqui no caso, eu vou apagar aqui. Aqui nesse caso, a gente vai ter uma perda de resolução e um alargamento muito maior do pico, né? Vocês veem que para 1,5 nanômetros ele é praticamente simétrico, quando a gente vai para 15, do tamanho de partícula, ele fica extremamente simétrico e largo, né? Se a gente pensar aqui, fazer um desenho melhor. Nós pensarmos aqui, né? Então essa diferença aqui entre o pico e a parte, ou esse rabo aqui que é o nome que se dá, né? Tail do pico, fica extremamente alargado, que compromete muita resolução para essa faixa de energia. Então, para determinar a estrutura de superfície, isso pode ser feito para inúmeros tipos de materiais. Então, no caso de metais ou ligas metálicas, a gente pode determinar materiais absorvidos que podem induzir reconstrução do material, modelos de catálise, já que metais são muito utilizados para fazer catálise heterogênea, por exemplo, ou ligas metálicas complexas, que existem uma série de materiais que também podem ser utilizados para isso. Semicondutores, aqui está listado barreira Schottky ou 3,5, crescimento de materiais 3,5, mas pode ser utilizado para outros tipos de semicondutores também, da mesma forma. E óxidos como suporte para catálise, como por exemplo o caso do óxido de titânio, que é um óxido muito utilizado para catálise, para suporte para outros catalisadores. Então é interessante que é muito difícil de analisar o óxido de titânio, porque ele tem uma estrutura extremamente complexa. Está mostrando que tem pelo menos 12 parâmetros para serem otimizados, né? Aqui está mostrando a estrutura dele. Então, aqui tem os planos, mostrando as direções dos planos, né, como um material importante para catálise, e que não existe uma concordância quando se usa outras técnicas para determinação de estrutura, como o LEED, que é Low Energy Electron Diffraction, ou seja, espalhamento de íons de baixa energia. O LEED é especialmente interessante, pena que não vai dar tempo da gente cobrir aqui, e também não é exatamente feixe de íons, mas ele é um espalhamento de elétrons difratados da superfície, então ele é um belo exemplo de como o elétron se comporta como uma onda, muitas vezes, porque a gente incide elétrons numa superfície, e nesse caso eles sofrem difração, né? E quem sofre difração são ondas, não são partículas.
Então ele sofre difração e com isso é possível determinar a estrutura cristalina da superfície. Ou SXRD, que é Small Angle X-Ray Diffraction, ou seja, espalhamento de íons abaixo dos ângulos. Então é muito similar à difração de raio-x, que vocês já devem conhecer, mas feita em ângulos extremamente rasantes. E quando eu falo extremamente rasantes, eu estou falando de meio grau, 0,2 graus, né? E com isso se consegue determinar a estrutura muito próxima da superfície. Então, uma técnica que conseguiu desvendar de forma mais completa a estrutura, já que não havia concordância entre essas duas, foi o MEIS. Então, vamos falar um pouquinho da instrumentação. Eu já comentei antes, mas vamos seguir comentando sobre ela. Então, o que nós precisamos para a instrumentação, né? Obviamente, um acelerador de íons, uma câmera de ultra alto vácuo, um goniômetro, né, onde a gente pode rotacionar a amostra nos 3 eixos, e um sistema de análise da energia dos íons, né? Então aqui não se usa detector de estado sólido, que a resolução de um detector de estado sólido é de 20 keV. Então qualquer coisa que a gente quiser observar que a gente precisa de uma resolução menor que isso, a gente tem que utilizar MEIS ao invés de RBS. O mais interessante desse detetor é que ele é um detetor bidimensional sensível à posição. Então ele detecta vários ângulos simultaneamente de saída e além da intensidade do sinal, né? Se a gente pegar o fator de eficiência dele, que é a variação de energia pela energia dada, vai ser da ordem de 10 na menos 3, aproximadamente. Isso não tem dimensão porque é energia por energia. Então está aqui um esquema de um detetor desse tipo, ele tem essa cara mais ou menos assim. Ele tem 4 contatos aqui, que são para medir as intensidades. Isso aqui que vocês veem em marrom, na verdade é um filme de ouro, tá? E dentro disso vai o que a gente chama de analisador toroidal, ele vai dentro desse analisador toroidal de energia. Aqui vem o feixe, aqui está a amostra, e esse analisador toroidal, os íons vão entrar aqui e vão chegar até esse analisador. Então, aqui está mostrado um outro esquema mostrando isso. Então, a gente tem uma coisa que chama TE, que é a tensão, é onde vai uma alta tensão, que é uma sigla para Toroidal Energy Analyzer, ou seja, analisador toroidal de energia. Então, se a gente colocar a tensão certa entre essas placas, a gente consegue selecionar a energia de interesse. Então, se eu quero olhar por um determinado elemento, eu sei qual que é o fator cinemático dele, ele vai colocar o equipamento, né? Seleciona essa energia de maneira bem específica. Microchannel Plate, que vai determinar então a posição, a contagem desses fatores, e o Position Sensor Analyze Detector, que é o que eu mostrei antes, que vai fazer análise em posição para determinar o ângulo de que veio cada íon, né? Então, se eu venho um íon daqui, vem para cá, ou então um íon espalhado pelo mesmo alvo, vamos supor que a gente está falando de cobre antes, né? E veio para cá, ele foi espalhado por ângulos diferentes, ele consegue fazer toda essa análise
numa mesma medida. Então, eles são placas de silício que têm canais bem específicos, multiplicadores, por causa dessa tensão. Então, o íon entra aqui, sofre espalhamentos e vai gerar íons secundários que vão entrar em outros canais, que vão entrar nesses outros, vai gerar outros íons que vão entrar nesses outros canais, nesses outros multi-channel plates, né? E finalmente no detector sensível à posição, que é o que eu mostrei lá no início. Então isso gera essa nuvem de carga e isso é calibrado, né, para ele saber de cada canal que veio, qual é a posição em ângulo que aquele íon veio e também medir a intensidade dele. Então, talvez fique um pouco difícil de ver aqui, mas ele tem uma ligação, como eu disse, isso aqui é de ouro, né? Então ele tem isolantes. Eu estou fazendo um desenho bem tosco, tá? Mas são isolantes bem específicos colocados aqui para que a gente possa medir especificamente o sinal que está ligado de ouro acima e abaixo, para que haja coincidência do sinal. Cada um desses elementos aqui é um circuito RC que tem aproximadamente 200K de resistência e uma capacitância de 10 nanofarad. Então isso dá um tempo de carga e descarga, né, o tal, da ordem de microsegundos. Então é o tempo que leva para ele carregar, receber esse sinal e descarregar. Não, na verdade o tal não é isso, né? É quando é 66% da carga, 33% da descarga. Mas enfim, vai ser da ordem disso, desses de microsegundos que ele leva para fazer essa análise e essa medida, né? E como foi mostrado antes, né, isso aqui tem aproximadamente 5 centímetros, depende do utilizador, pode ser um pouco maior, um pouco menor. E isso então nos leva ao espectro que a gente obtém dessa técnica. Tá? Então ele é um espectro tridimensional, por isso que está mostrado aqui dessa forma, porque nós medimos três coisas ao mesmo tempo. Né? Aqui é o ângulo de espalhamento, por isso que o detector é sensível à posição. Aqui é a energia dos íons, então a gente analisa diferentes elementos simultaneamente. E no eixo Z, né, saindo do plano, a gente tem o número de contagens. Né? Então aqui é feito em escala de cores, que está mostrado aqui. Isso então para uma amostra de cobre 100 cúbica sobre ouro. Então, se a gente pega um ângulo específico aqui, a gente vê uma intensidade maior do sinal, o que nos permite determinar então os planos do cobre sobre esse material. Aqui em amarelo, então, que é uma intensidade menor devido ao fator cinemático, é o sinal do cobre. E em vermelho, como tem um fator cinemático maior, vai aparecendo uma energia maior, a gente tem o sinal do ouro. Então, o que está dizendo aqui, né? Determinação da estrutura de cobre 1,0 cúbico 2x2, feito por análise por íons intermediários. Né? Então, quem quer mais informações, foi publicado nesse artigo aqui, Journal of Physics of Condensate Matter. E basicamente eu queria mostrar esse espectro aqui para vocês, que eu acho interessante, que ele vem nesse espectro 3D. Qual que é o problema que aparece para fazer a análise mais específica do material, diferente do RBS?
O problema está aqui, ó. Eu tenho vários ângulos de espalhamento. E se vocês lembrarem da equação do fluxo cinemático, ela depende do ângulo. Então, se eu quero somar, se eu quero fazer uma análise estrutural e não composicional, eu tenho que, de alguma forma, corrigir o fator cinemático para cada um deles, porque o fator cinemático vai determinar a energia e, consequentemente, a intensidade. Então, eu tenho que fazer uma correção de fator cinemático para cada ângulo que está mostrado aqui e depois poder somar todos os espectros para gerar um espectro bidimensional, que eu mostrei lá no começo para aquela multicamada de nitrotitânio por cobre. Então, ou eu escolho um ângulo único e olho aquele ângulo, que é um desperdício, né? Porque eu tenho muita informação aqui de vários ângulos, então tenho muita intensidade de sinal. Depois da medida, né? Essa medida é uma medida extremamente longa, né? Leva horas para fazer, porque a intensidade do sinal espalhado é muito fraca, porque a gente tem que usar um feixe, como em ultra alto vácuo, tem que usar um feixe que está na ordem de picoamperes a nanoamperes. Então a intensidade do sinal de saída é muito baixa, então eu tenho que deixar isso contando, né? Ou seja, a carga, a famosa carga, tem que ser para ela ser relativamente alta, então tem que levar um tempo muito longo contando deixando a análise correr por um tempo relativamente alto, né? Aqui tem um outro exemplo bem interessante no espectro 3D no filme de óxido de silício sobre silício cúbico, irradiado com feixe, nesse caso utilizando prótons, né? Então ele foi um filme crescido com oxigênio 16, está mostrado aqui, e depois foi submetido, né? Sofreu é um pouco forte, mas foi submetido a um tratamento em oxigênio 18. Então, isso aqui ilustra que a gente pode separar isótopos também por essa técnica, né? Então, conforme a gente aumenta o ângulo, a gente tem aqui uma diminuição na energia de espalhamento, né? Que é dado pelo fator cinemático para ambos os casos. De novo, no eixo saindo do quadro a intensidade, aqui está a escala de cores mostrando a intensidade. Essa cor preto no preto fica difícil, né? Então aqui está mostrada a escala de cores para mostrar a intensidade e como isso está canalizado na direção cristalina 100. A gente pode olhar aqui para certos ângulos que a gente não tem. Todo esse azul aqui é o sinal do substrato de silício, né? Então, para certos ângulos, a gente tem blocking, né? Então, se a gente quisesse fazer análise da superfície, a gente poderia utilizar isso para determinar a estrutura, mas não era o objetivo aqui nessa medida, era simplesmente mostrar a separação dos isótopos. Depois, fazendo aquela correção de fator cinemático, a gente pode obter um sinal bidimensional e com isso, finalmente, obter então quanto que eu tenho de cada elemento presente na amostra. Então aqui é uma outra forma de mostrar o esquema de shadow e blocking, né? Então se eu incidir um feixe aqui diretamente na superfície, ele vai aparecer com um pico aqui mais próximo. Se ele for pegar o plano mais de baixo, ele vai sofrer um sombreamento ou
shadow daquela superfície vai aparecer uma energia menor. E esse é o efeito, então, de shadow. Se eu mexer a amostra por um ângulo certo, a gente vai ter o efeito de blocking, que aí, então, esse íon aqui, que antes pode passar para o outro lado, vai ser bloqueado aqui, vai sofrer múltiplos espalhamentos. E o que a gente vai observar então na prática é esse vale aqui. Ó. E com esse vale eu consigo saber então, de acordo com o ângulo com que ele foi espalhado, a gente consegue saber com precisão qual que é o plano cristalino que a gente está sondando. Se a gente fizer isso para vários ângulos, vão aparecer vários desses vales e com isso a gente consegue fazer a estrutura de shadow e blocker. Aqui uma comparação entre as três técnicas de espalhamento. Então a RBS nós já vimos, Maze nós estamos vendo agora. E a próxima aula, é sobre espalhamentos de baixas energias. Né? Então, o que é baixas energias? Entre 1 e 5 kV. O mês vai de 50, 250, que eu falei, pode ir até 400. Em geral se usa 150 ou 200. A gente já vai ver o porquê, mas pode usar energias mais baixas, a gente também vai ver o porquê. Em RBS, a gente usa então energias na ordem de MeV. Né? O que muda para cada um desses casos? Então vamos começar com a RBS. Né? O quanto de energia é muito menor do que a amplitude de vibração. Então, se vocês lembrarem lá do stream do software, o que a gente observa basicamente é que o feixe anda numa linha reta, porque ele é tão energético que ele simplesmente não é afetado pelos outros, ele simplesmente é afetado pelo espalhamento elástico que ele vai sofrer ao atingir o alvo. Então a gente vai olhar 20 camadas atômicas ou mais, nesse caso. Então ele é interessante para átomos pesados, como já falei, filmes mais espessos, determinação de composição e etc. No mês, o cone de sombra é proporcional à amplitude de vibração, como está mostrado aqui. Né? Então a gente pode olhar de 1 até 100 camadas atômicas, né? O que vai dar de 1 a 10 nanômetros, obviamente dependendo da espessura, né? Da camada atômica que a gente está analisando. Então vamos supor que o parâmetro de rede aqui seja 3 nanômetros ou 5 nanômetros, a gente vai conseguir olhar 25 nanômetros. Né? Isso vai depender da estrutura cristalina do material. No caso do laser, como a gente vai ver, eu vou falar isso bem rapidamente, porque eu vou me aprofundar na próxima aula nisso, é que o cone de sombra é muito maior do que a amplitude de vibração, então a gente consegue olhar puramente para a superfície da amostra, ou seja, de 1 a 3 camadas atômicas, então ele é extremamente sensível à superfície, muitas vezes, de novo, vai precisar de ultra alto vácuo e tudo mais, e a gente vai ver o que a gente consegue analisar, quais são as vantagens e limitações do laser mais à frente. Né? Então vamos seguir falando do mês. Então essa figura de poder de friamento, que vocês conhecem bem das outras aulas. Então aqui no início, para baixas energias, a gente tem o friamento nuclear, que é o que acontece na ordem de alguns keV, como no caso do laser, no caso do SIMS, no caso do sputtering. A gente tem o friamento eletrônico, que é essa curva aqui. Então, o RBS opera nessa faixa. O mês vai operar nessa faixa. Eu vou explicar o porquê. E o laser opera
nessa faixa, né? Isso então, não falei dos eixos, mas é o poder de esfriamento eletrônico, ou poder de esfriamento total, perdão, como função do íon incidente. Por que é tão interessante utilizar essa energia aqui, onde a gente tem um pico de poder de esfriamento? O fato é que quanto maior o poder de esfriamento, mais sensível eu vou ser aos elementos presentes na superfície, porque esse íon vai sendo freado, certo? Com muita intensidade e vai colidindo com os átomos da superfície até perder completamente a energia. Então por isso que a gente consegue analisar camadas muito finas. Se o poder de esfriamento é baixo, aquele íon passa reto por toda a amostra e vai ser espalhado pela superfície também, mas eu vou estar analisando várias camadas. Aqui, como o poder de esfriamento é muito alto, no caso do mês, eu vou estar analisando camadas muito finas. Então, essa é a razão pela qual se usa regiões aqui de energias intermediárias, por isso que vem o nome do mês, né? Medial Inner Ion Scatter, porque a gente trabalha nessa faixa aqui, onde o esfriamento eletrônico é máximo, de modo que a resolução em profundidade também seja máxima. Então, aqui está mostrando o que acontece com a energia do feixe conforme ele penetra na amostra. Então, no caso da RBS, a gente tem perda de energia, né, nesse sentido, e o alargamento do pico, que é dado pelo straggling que ele sofre ao penetrar na amostra. No caso do mês, acontece algo similar, mas agora o alargamento do pico não se dá somente pelo straggling do feixe, mas se dá também pela perda de entrada e saída que a gente tem, e isso causa essa assimetria que vocês estão vendo aqui na energia do pico. Então, no caso da RBS, a gente pode utilizar isso como puramente um alargamento do tipo gaussiano, já que o feixe tem um caráter gaussiano de energia, né? Ele não tem uma energia única, né? Não é uma delta de Dirac, que é a energia dele, tem um alargamento que é da ordem de 100 a 200 electronvolts. Conforme ele penetra na amostra, esse alargamento aumenta. No caso do mês, isso vai se tornando assimétrico, porque a perda de energia na saída acaba sendo menor do que na entrada. Então tem que se fazer modelos específicos para a simulação que levem isso em conta. Então isso é um trabalho de um professor da URGS, do professor Pese, que fez no doutorado vários cálculos mostrando como que se poderia fazer essa análise analiticamente, que está mostrado aqui. Não vou entrar em detalhes desses cálculos, é só vocês saberem que tem esse alargamento assimétrico do pico. Então, nós já falamos disso. Aqui tem um outro espectro 3D. Isso aqui é ferro, arsênio sobre ferro, certo? Então aqui foi utilizado o sinal do ferro. Aqui está o blocking, né? Como vocês podem ver, ó, tem essa falha aqui, né? E aí você pode determinar esse vale aqui, e aí você pode dizer então qual é o plano específico para ele devido ao ângulo de espalhamento. Daí tem toda uma série de cálculos para se fazer, mas o ponto que eu quero que vocês peguem é que seja que o arsênio praticamente não tem diferença,
enquanto que o resto a gente nota essa variação. Então o que a gente pode fazer? Perfis de concentrações em filmes finos, quando eu disse filmes finos, como eu falei, 10 nanômetros. Resolução chega a 3 angstroms junto à superfície da amostra, ou seja, é uma técnica que tem uma baita resolução em profundidade. Isso se deve a dois fatores, né? O alto valor de DDX, que eu já comentei, por isso que se usa aquela região de máximo DDX, e analisadores de alta resolução. Opa. E os analisadores de alta resolução. Então, da RBS é da ordem de keV, né? Então, 10.000 EV dá 10 keV, são os melhores analisadores de RBS, de estado sólido. E o do mês é de 100 eletronvolts, né? Então, vocês vejam a diferença que tem entre um e outro, e são os dois fatores que permitem essa alta resolução. Aqui está mostrado o crescimento de um filme de óxido nitreto de silício, SiNO. Quando a gente pega silício e expõe a NO, uma mistura de NO com N2, em diferentes temperaturas, e isso analisado por mês, né? Então aqui o que nós estamos vendo? O pico do oxigênio, e aqui seria o pico do nitrogênio, certo? Aqui obviamente feito um zoom, aqui está devido à diferença de seção de choque, né? Ele tem uma quantidade, não uma quantidade necessariamente, mas uma intensidade menor do que do caso do oxigênio. Então a gente pode notar duas coisas, né? Que conforme a temperatura aumenta aqui de 700 até 1000, esse pico vai ficando mais largo, o que significa que nós temos um filme mais espesso, e o mesmo ocorre por nitrogênio, certo? Então a gente pode fazer, nesse caso, não seria a cinética de crescimento, porque isso envolve tempo, né? Mas dá para se determinar a temperatura de crescimento em função a temperatura de crescimento do óxido nitreto em função da temperatura, né? Então aqui está uma simulação do perfil de concentração de nitrogênio. Então esse 1, 2, 3, 4, 5, 6 correspondem a 6 temperaturas que a gente vê aqui. E vocês vejam que a gente vai chegando aqui até uma espessura de aproximadamente 2,5 nanômetros. Então vocês notem como é sensível a técnica, como é sensível à profundidade. Mas por que a 1000 graus, 1 hora de NO, o filme de óxido nitreto de silício tem uma espessura tão pequena? A explicação para isso é que nitreto de silício, ou óxido nitreto de silício, é uma barreira de fusão. E o crescimento desses filmes envolve a difusão do elemento oxidante, ou nitretante, no caso o NO, através do filme, chegando no substrato de silício e lá reagindo com ele. Conforme esse filme vai crescendo, conforme ele vai crescendo, ele vai criando uma barreira de fusão cada vez maior. Então chega um ponto que essa reação é autolimitada, justamente porque a espessura do óxido de silício impede que novas espécies de NO cheguem até a interface e aumentem o crescimento. Então se eu deixar 1 hora ou 2 horas, 3 horas, eu não consigo uma espessura maior que essa utilizando esse método. Então se utiliza outros métodos para fazer óxido de silício quando se quer espessuras maiores. Então, a gente falou da análise estrutural, relaxação e construção de superfície de amostra, se usa um programa chamado Vegas, que utiliza o método Monte Carlo. A gente pode estudar a estrutura do cristal, vibração dos átomos no cristal e a dependência angular dos íons espalhados, que é aquela questão do shadowing blocking que eu já comentei. Aqui uma comparação do ISS com o MEIS, que eu vou falar
na próxima aula. Então, perfil em resolução de perfil em profundidade de alta resolução é muito usado em semicondutores para perfil de implantação ou em dielétricos de alta constante dielétrica como material de porta para transistores tipo MOSFET. Também em camadas de óxido contra a corrosão de metais leves, para construção de materiais na área automotiva, espacial, marinha e de ferroviária também. Então aqui está mostrando uma barreira de proteção para ligas leves, né? Então no caso aqui são diferentes ligas, são ligas com diferentes concentrações de peso de alumínio. E a pergunta é como é que se comporta durante a oxidação desses materiais. Então a conclusão que se chegou nesses dados é que existe aqui uma oxidação, basicamente uma oxidação da camada de cobre que tem abaixo da superfície. Quando se faz uma limpeza com ácido crômico ou ácido fosfórico, antes da análise o filme é removido, que é o que está mostrado aqui, né? A quantidade de cobre diminui. E a camada de enriquecimento é praticamente constante com o tempo de anodização dessa liga. Então, um exemplo de aplicação. Aqui, caracterização de filmes finos para crescimento de metal, sistemas quânticos e spintrônica. Então, aqui para crescimento de cobre em cobalto, isso é muito utilizado em magneto-resistência gigante, ou seja, em discos rígidos. E que se conhece que uma monocamada de chumbo pré-depositada melhora o crescimento do cobre. E os dados foram obtidos antes e após um tratamento a 300 graus. Então aqui está mostrando a estrutura do filme de cobre. Então aqui está usando aquele método de shadowing blocking, onde a gente vê as oscilações aqui. Então tem a simulação, tem os dados, mostrando uma desordem aqui de 28%. Quando se usa uma monocamada de chumbo como surfactante na superfície a 300 graus, a gente vê que a desordem cai aproximadamente 10%, né? Mais ou menos 6%. Então a gente consegue determinar, por exemplo, o estresse da superfície através desses dados, né? Quando a gente faz esse perfil ou a medição da estrutura, a medida, perdão, da estrutura com MEIS, da estrutura cristalina. Aqui explicando por que o chumbo é um bom surfactante para a superfície. Como é que se obtém agora a caracterização de nanopartículas. Essa parte a gente pode pular, que a gente não vai lidar muito com isso. De quantum dots também, mostrando que isso dá para usar para analisar também nanopartículas. Isso tem um grupo no implantador que trabalha muito com como se usa MEIS para caracterizar essas nanopartículas. Então, resumindo, né, a gente pode usar MEIS na fabricação de semicondutores, em camadas dielétricas, para implantação iônica, metalização de superfícies, em estudos de catálise, em materiais estruturados.
em aplicações biomédicas, aplicações energéticas e magnéticas. Então, tem se usado isso muito para catálise na tecnologia de hidrogênio, né? Como é que a gente faz fotocatálise, como é que a gente armazena hidrogênio, como é que a gente usa célula combustíveis, como calibração para SINs ou epsilometria, né? Então como nanometrologia também se utiliza muito, entre outras aplicações que estão por vir. Então foi basicamente isso que nós vimos na aula de hoje. Então a próxima aula vai ser especificamente sobre espalhamento de íons de baixas energias. Tá bem, pessoal? Então espero que todos estejam bem e até a próxima.